Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo, onde eu tenho a satisfação, o prazer de estar aqui com o nosso amigo Álvaro Blazina. Grande Álvaro. Muito obrigado. Um prazer magnânimo. É, é uma endorfina diferente. Querer Muito. compartilhar, Sim, querer pensar, querer analisar, querer compartilhar com todos ideias, né? Se em algum momento podemos nos chamar seres racionais, é porque temos sim essa capacidade que nos é própria de buscar através de perguntas, tentar encontrar respostas e que sim. essa resposta nos ajudem a ser um pouquinho, ter um ângulo de visão um pouco maior, quem sabe, para sermos mais ricos em conhecimento, em ações e em decisões, né? Muito bom. Então, eu sou imensamente grato a você por esta oportunidade, porque para mim é algo, diria, visceral. Sim, O desejo de expor aquelas ideias que me vêm através de observação, através do respeito pela vida, do prazer e da admiração por tudo que ela representa, né? A vida é a coisa mais impressionante que o planeta Terra poderia experimentar. E como seres vivos que somos, cada dia que passa tentar encontrar alguma ideia que nos permita enxergar melhor tudo que somos e por que somos é algo fascinante para mim. Compartilhá-lo é mais fascinante ainda, o senhor né? gosta, né? Gosto, é verdade. E você testemunha disso. Sim, é verdade, uma coisa boa. Esse é o nosso segundo episódio. Nós fizemos um anterior, onde o seu Álvaro trouxe a visão ampla, né, dessa questão da genética, o quanto isso determina o nosso comportamento, afeta a nossa vida. E agora estamos aqui novamente para avançar nesse assunto, né, seu Álvaro? Perfeito, Para exatamente. avançarmos mais sobre isso, porque tem várias gavetas, né, Exatamente. vários compartimentos esse assunto, né? São compartimentos que muitos são interrelacionados também, né? Uhum, Como uhum, nosso organismo também, cada órgão tem sua função, mas está interrelacionado com o conjunto do que nós somos fisicamente, né? uhum. No comportamento, eu considero que é algo similar. Então, tentando pegar assim uma carona com o que já conversamos em forma resumida, a ideia original é entender como é a vida, como ela funciona, e em função de como ela funciona, como nós nos engajamos dentro de todo esse contexto, né? Sim. Porque podemos dizer que a vida um dia começou. Há 4 bilhões de anos atrás, uma estrutura apareceu, chamada vida. Foi a primeira. E o mais interessante é que, ainda sendo a primeira, ela já tinha regras de funcionamento. Uhum. A regra era sobreviver, a regra era, para sobreviver, tomar decisões alimentícias, enfim, de tudo que pudesse envolver a vitalidade. E a ideia é, uma vez com vitalidade, poder fazer uma brincadeira chamada novas versões, né? Uhum. Ela se reproduzir para, a partir daí, formar novos indivíduos, e todo o comando parte do conjunto genético que essa estrutura tenha. Onde estão aí os comandos de estrutura física, os comandos fisiológicos e os comandos de comportamento. Para sobreviver, para estar com vitalidade, com saúde e chegar ao ponto de se reproduzir, é necessário que esses 3 elementos funcionem perfeitamente. Qualquer um que falhar, evidentemente, vai com que esse ser vai sucumbir, né? E essa brincadeira é muito interessante porque, além disso, dessa ideia original de que uma estrutura, para que possa sobreviver, tem que ter esses 3 elementos, há uma coisa, digamos assim, que nos deixa até surpresos, porque é o seguinte: já que eu vou fazer uma brincadeira de novas versões,
como novas versões virão, eu não tenho outra opção, a não ser que os indivíduos que já cumpriram o seu ciclo, em determinado momento, eu vou ter que eliminar do planeta Terra, porque é uma questão óbvia, matemática, de espaço, onde já cumpriu sua função, então eu tenho que inventar a morte, que jamais vai falhar em todo o trajeto de todas as espécies, porque senão seria absolutamente fisicamente inviável que a vida pudesse progredir até o ponto onde estamos hoje. Sim. É uma questão que não precisa ser cientista, não precisa estar em laboratórios, é uma questão óbvia, e a morte parece ser uma questão, digamos, entre aspas, necessária para que esse projeto Ainda assim assustadora do ponto de vista pessoal, né? é Ninguém quer assustadora, morrer. porque aí é um conflito óbvio, porque se diz, o primeiro comando, você tem que ter muita vitalidade e lutar para ser vivo, para poder chegar a se reproduzir, aí obviamente parece aparecer um contraditório, porque tudo que a gente não quer é morrer, Exato. porque são duas funções, mas são duas funções que, se nós analisarmos friamente, são absolutamente necessárias, senão não estaríamos aqui. Se nossos antepassados fossem eternos, não haveria espaço para nós estarmos hoje conversando aqui. Sim. Então, é uma questão filosófica que chama trilhões de teorias, mas que existe e que é aí. Se é uma coisa que a gente vive falando, se é uma coisa certa, é a morte. Sim, porque é uma regra desde o primeiro indivíduo até o que está nascendo ou se concebendo hoje, essa regra não irá falhar, porque é uma regra original. Ela não é evolutiva darwiniana, essa é uma lei absolutamente a ser respeitada com todos os seres que passem por este planeta. Muito bem, então as primeiras regras já estavam estabelecidas no primeiro ser, o que diz o seguinte: a evolução darwiniana está também dentro das regras, mas não é a única, porque o primeiro ser não era fruto de seleção genética, ele apareceu já com a base dos conceitos da vida, né? Uhum. Vitalidade, saúde e reprodução, para poder esses genes passar para frente, quem sabe com uma nova versão, muitas vezes modificada para ser testada no ambiente. Se é muito boa, vai progredir, e se não é, vai sucumbir. Essa é a lei básica do Darwin, que é, dentro da biologia, um dos indivíduos mais admirados. Muito bem. Então, a partir daí, houve evolução para seres pluricelulares, houve evolução, se abriu por vários reinos, e o que mais, digamos assim, nos toma o desejo de explorar e de observar e de conhecer é o reino animal, porque, como já comentamos, no reino vegetal são seres fixos, onde não há decisões a serem tomadas. E no reino animal é exatamente o contrário, por serem seres móveis, para cumprir essa regra inicial, há uma multiplicidade de decisões que serão tomadas para preservar a vida, para se alimentar, para se reproduzir, para beber, para se acalentar, para fugir de predadores. Há uma série de regras comportamentais que são necessárias para poder manter-nos vivos, né? Então, no meio selvagem, o estado de alerta é constante, seja por causa de predador, seja por causa de frio, de fome, de briga com os congêneres, etc., etc., porque a lei é se manter vivo, saudável, vital, para poder se reproduzir e produzir novas variantes. Todos os seres cumprem com absoluta disciplina isso, né? Sim. Por quê? Porque quando a gente chama instinto, o que significa? Ele está obedecendo a algum comando que vem e que ele diz: está na hora de reproduzir, vamos fazer ninho. Ele vai fazer o ninho. Está na hora de acasalar e vai buscar uma fêmea para cobrir. E assim, sucessivamente, nasceram os filhotinhos. Opa, nova versão. Vou cuidar eles com o máximo afinco, porque essa nova versão é a lei da vida e é muito importante, talvez mais importante do que eu mesmo. Então, os cuida disposto a morrer, para que essa nova versão seja preservada com todo afinco. E aí, o reino animal evolui para uma coisa chamada grupos, vida social, aonde temos no mar, na terra, no céu, as mais variadas espécies que vivem em sociedade.
Nós somos uma espécie que vivemos em sociedade. Então, como a proposta deste bate-papo é justamente entender com tristeza de que não estamos indo bem, creio que é tão claro de que a situação é grave, é dramática, são discursos na ONU, são discursos nos maiores cientistas do mundo, é olhar os números, é olhar os dados, me deixa assim, a mim pessoalmente me deixa bastante estarrecido de que isso estamos indo numa sem parar para dizer qual poderia ser o tema mais importante da humanidade hoje, se não entender o que está acontecendo. E eu, quando visualizo tudo que eu acompanho, tudo que eu vejo, tudo que, enfim, presencio de grandes cientistas, é que estamos muito, em função da gravidade da situação, estamos muito concentrados em sintomas. Sim. A violência está crescendo. Ninguém diz, mas vamos encontrar realmente a raiz do problema. As guerras estão ocorrendo, mas qual é a raiz? A depressão está crescendo. Por que será? Suicídio e assim por diante. Sem a menor pretensão de ser fatalista, derrotista ou negativo, mas se esconder dos números não é o melhor dos caminhos. O melhor dos caminhos é pegar e dizer, bom, vamos tentar encontrar o diagnóstico. O sintoma se trata, porque quando chego no hospital, se eu sinto dor, tenho que reduzir a dor, mas eu preciso saber o que está causando isso aí. Eu, pessoalmente, tenho absoluta convicção, e também muito simples de entender, de que se estamos mal é porque estamos tomando atitudes erradas. Isso é para qualquer coisa, para qualquer organização, para qualquer indivíduo e para qualquer sociedade. Não estamos indo bem. Antes de entrar aqui, olhamos um rio poluído e os dois ficamos tristes de ver Sim. que isso é um fato que está aí no nosso nariz e que está no mundo e que está progredindo e que tem que ter uma explicação para isso, que não seja apenas estudar a posição dos núcleos, tem uma explicação comportamental, né? Pois muito bem. Não é um diagnóstico, é um conjunto de situações nas quais nós estamos envolvidos e que a ideia é que consigamos, se não todas elas, pelo menos um grande número, tentar analisar por que fazemos o que fazemos. Nós sabemos o que fazemos, mas não estamos conseguindo entender o que nos leva a fazer o que estamos fazendo. E esse é o tema. Que dúvida tem de que é comportamental? Nenhuma. Mas um comportamento que tem se propagado em grupos. Sim, porque né? nós somos seres sociais. Porque nós somos grupo. Sim. E grupo é uma realidade biológica. Nós somos seres sociais. Seria tolo querer entender se somos ou não somos sociais. Somos seres que vivemos em sociedade, nos comportamos em sociedade, temos leis sociais e temos impulsos que nos levam justamente a tomar atitudes. Então, se entendemos de que a origem, o reino animal é composto por seres que, por ter motilidade, necessitam ter atitudes, necessitam ter decisões ou necessitam ter comportamento, é necessário saber por que esse comportamento existe. E isso é biológico. O comportamento existe porque, assim como o indivíduo precisa se preservar vivo, a sociedade precisa a espécie precisa se preservar enquanto espécie. E para que isso ocorra, cada espécie tem suas regras de comportamento tendentes a que essa espécie se preserve e, quem sabe, evolua. Sim. Pois muito bem, como todos nós já sabemos, houve evolução. E o que aconteceu no ser humano? Ele não evoluiu fisicamente. Nós não somos mais fortes que o chimpanzé ou que qualquer espécie que o orangotano, que qualquer espécie que possa nos anteceder. Não temos dentadura mais forte, não corremos mais rápido, não temos musculatura mais forte, mas temos o cérebro muito mais desenvolvido.
E como nós comentávamos no outro encontro, eh, não- o estudo da neurociência é fantástico, mas eu insisto em dizer, quem fabrica o cérebro? É um comando que vem desde muito antes, aonde de tamanha precisão é a construção disso, quando há uma concepção, quando estamos na barriga da mamãe, quando estamos desenvolvendo, aonde tudo que está aí envolvido e que é impressionante, também indicará não só como será cada neurônio, cada neurotransmissão, mas o que que isso implica? Implica em que eu receberei comandos para me manter vivo, para me manter em sociedade, para respeitar uma série de regras que vão me impulsionar a tomar decisões ou as medidas ou as atitudes que eu tomo. Então, o que acontece é o seguinte: não há nenhum lugar que afirme que o fato do cérebro crescer seja que cresceu só em coisas boas. Sim. Não podemos descartar a possibilidade de que esse crescimento possa ter nos levado a situações que a nós próprios podem nos prejudicar, né? Então, temos que entender de que se estamos na situação que estamos, necessitamos o primeiro passo e o mais difícil, de tentar encontrar objetividade, nos enxergar de uma forma absolutamente objetiva. Podemos até pensar num recurso fantasioso e vamos tentar nos ver como se um extraterrestre chegasse aqui para observar o que está acontecendo aqui. Ia haver uma confusão, né? Vai haver uma confusão, vai olhar sem estar influenciado por um ego ou por um narcisismo, dizer, vamos agora, olhando de forma objetiva, de fora, tentar fazer um diagnóstico do que está acontecendo neste planeta que se chama Terra. E E aí que, ele ia achar uma loucura. Você imagina mas, um país em carnaval, o outro está em exatamente, guerra, o exatamente. outro o povo está comemorando algum dia Mas então, festivo. aí que por ser tanta loucura é que nós queremos incursionar nessa loucura de tentar entender, é um direito pleno de cada um de nós. E por que que essa loucura está acontecendo? E aí, a única forma, embora estão interrelacionados, é tentar desmembrar Uhum. cada um dos nossos atitudes, comportamentos, desafios, dificuldades, sofrimentos, mas vamos entender de que, sabendo que tem uma origem absolutamente biológica e genética, será muito mais fácil do que ficar nadando em círculos e eu dizer, William, se você tá em estado de tristeza, depressão, porque seu inconsciente, assim, mas o que é o inconsciente? Ah, não sei, é uma coisa que está dentro de você. Não, o inconsciente está intimamente ligado à origem genética, porque existe a parte genética instintiva, existe a parte genética de epigenética, de vivências adquiridas, inclusive por gerações recentes anteriores, que vão fazer com que eu, assim como o senhor Sapolsky diz que não temos zero livre-arbítrio, eu não diria, eu discordo de certa forma, mas pelo menos que temos uma tremenda influência biológica para fazer o que fazemos e muitas vezes sem ter consciência, sem saber. Eu sei o que eu faço, mas não sei explicar por que eu faço. Mas considerando que um ser humano que nasce no Brasil vai Sim, ter determinado comportamento. sim, Se ele nasce lá no Oriente Médio, ele tem outro exatamente. comportamento. É tudo ser humano, está tudo abaixo de uma estrutura genética. Sim, Então, o ambiente afeta a minha estrutura exatamente. genética. Genial isso que você colocou. Porque o impulso genético não diz você vai ser muçulmano, católico ou budista. Ele vai dizer assim: no meio onde você nascer, você vai ter que se comportar respeitando as regras daquele lugar, daquela sociedade, daquela cultura onde você nasceu, onde você se criou. Da mesma forma que diz, você não vai falar alemão, você vai ter a capacidade de aprender a língua do país onde você nasceu e se criou. Sim. Então, o impulso genético é o seguinte: é, você nasceu em país árabe,
você vai poder casar com várias mulheres, porque para nós isso está dentro da regra social aceitável. Você nasceu no Brasil, não, aqui a nossa regra social é monogama. E os hábitos vão todos eles nos conduzir a nos adaptarmos ao lugar aonde nós crescemos e nos desenvolvemos. E agora começamos a entender o porquê de que a racionalidade é tão restrita. Uhum. Pelo seguinte, porque uma vez que você tem que respeitar as normas da sociedade onde você se criou, você vai começar justamente a perder a racionalidade. Então, para nós no Brasil, é normal que a mulher tenha o direito de se vestir como queira, se quer levar uma mini saia, se quer ir para a praia usar um biquíni, está tudo normal. Sim. Para o país muçulmano, isso é uma loucura. Então, aí, ambos sentem o impulso de dizer, não, o meu sistema é o que serve e o dos outros não Estão serve. errados. Se por um acaso um deles tivesse ido da maternidade para cada país, estaria defendendo coisas absolutamente diferentes. Sim. Um exemplo, sem criar juízo de valor, muito forte, e não estou entrando em juízo de valor, é o seguinte: na Alemanha nazista, o cara que dizer não concordo com o nazismo, ele ia passar muito mal. Uhum. Terminou o nazismo e hoje é até por lei proibido falar de que o nazismo possa ser uma coisa boa. É a mesma situação que em meios diferentes é aceito ou condenado, em onde aí a racionalidade se reduz. Eu queria muito falar sobre tudo isso, como funciona o impulso genético comportamental nos grupos, porque afinal somos seres sociáveis, né? Então, se a gente diz assim, quando vem na televisão, né, ou vai no estádio, vê um jogo de futebol, você vê entusiasmo que é envolvido, a emoção, também o fanatismo. Assim, o indivíduo, quando abraça uma casaca, uma camisa, ele sente assim uma emoção indescritível, né? Sim. Mas como é que pode ao ponto de chegar à violência, que não é rara e não é pouca, que acontece? Onde o indivíduo na rua encontra um adversário com a camiseta de um time adversário, ele é capaz de pegar um pedaço de pau e partir na cabeça do outro sem saber quem ele é. Sem saber quem ele é. E interessante que isso só acontece quando estão unidos em grupo. Porque se ele estiver sozinho, ele não vai fazer isso. Exatamente. Mesmo morando na mesma nação, essa no mesmo... noção de grupo. Então, ele faz isso. Você pergunta, por que você fez isso? Ele não sabe responder. Não, eu adoro meu time. Sim, mas a esse ponto, o que te leva a isso? Claro, se você chega e diz, olha, você sabe que você fez isso porque você tem dentro de você comandos comportamentais de origem genética que te levaram a uma atitude dessa. Ele vai dizer, bom, o que significa isso? Então, o que significa é muito simples, que, digamos, trouxemos das nossas origens, quando a gente vai ver um jogo de futebol, onde tem um adversário, onde tem outro time, que chamamos de guerreiros, né? Nós reputamos o quê? Aquilo que nossos ancestrais também viveram. São congêneres, é a mesma espécie, mas são dois grupos diferentes que se enfrentarão. Quem vence fica com a água, com a comida, com o território, com a segurança. E quem perde é deslocado. O grupo de leões aqui é a mesma espécie do grupo de leões lá. Começou a escassear comida, água, vão se confrontar para ver quem vai dominar o território, em consequência que vai ter a sobrevida e em consequência que vai ter o bem-estar. Nos reportamos quando meu time faz um gol e diz, estamos vencendo. Essa é a expressão. E a sensação de prazer é enorme, porque no inconsciente, que não é inconsciente, é memória genética, nós estamos garantizando
nosso território, nossa água, nossa comida. Vamos ganhar o campeonato. Eu vejo Ganhar meu o pai em casa, campeonato. meu pai feliz Sim, da vida quando o nossos Botafogo tá na guerreiros. frente e tá É. lá e fica assim Então mesmo. fica aquela sensação que eu não tiro a legitimidade. Que eu quero dizer, mas tem uma explicação. Que você vai chegar no torcedor, não, é paixão. Sim, tá tudo bem que é paixão, mas por quê? Qual é a raiz disso aí? E quem sabe se entendemos, a gente fica um pouco mais clarividente do que, de como é que isso se processa, né? Uhum. Então, isso, o comportamento de grupos, também se repete para várias outras atividades dentro da nossa sociedade, onde o comportamento tem um certo padrão, né? Se eu me identifico com uma tendência política X, é porque eu tenho dentro de mim um sentimento biológico de que ali tem um líder e aonde eu sinto que vou ter mais melhor bem-estar com ele. Minha vida vai estar mais garantida em termos de tudo que ela representa, de subsistência, de bem-estar, de proteção para minha família. E então, esse alfa, com quem me identifico, me faz entrar num grupo. Mas chega a um ponto, muitas vezes, e todos nós já vivenciamos isso, de chegar a rixas, de chegar Sim. a confrontos, de chegar a ódios, de chegar a ameaças. Por quê? Porque é biológico. Porque, em definitiva, a vida é muito simples. É vitalidade, saúde e reprodução. Eu preciso garantir isso aí. Uma vez que está garantida, eu vou me identificar com um grupo que me dê, me Essas, garanta esses elementos esses para me elementos. manter vivo, com prazer, com a garantia de minha subsistência e com a garantia de que eu vou chegar ao meu direito de formar novas gerações e por assim por diante. Então, a formação de grupos também nos tira bastante a racionalidade, porque eu não posso pensar que todos os torcedores do time A, não vou dar nome porque tem um monte, são todos gente boa e que o adversário são todos bandidos. Sim. O que acontece é que eu estou aí, digamos assim, amarrado ou conduzido por um impulso e dizer, não, meu grupo tem que garantizar a subsistência. Então, se ganhar 4-0, meu amigo, beleza, é porque eu estou sentindo uma tranquilidade de que os meus elementos de vitalidade estarão garantidos, né? Como tínhamos conversado, assim, para que, como somos seres do reino animal, e em consequência temos motilidade, e em consequência tomaremos decisões ou atitudes ou comportamentos. Já tínhamos comentado como funciona. Se eu estou com fome, claro, vai começar a adrenalina, se mexe, vai atrás da comida. Vai ser um impulso para mim mexer. Uhum. Se eu tenho sucesso, me alimento, aí havia endorfina, de forma resumida, claro, mas eu senti prazer. Quem de nós não sente prazer em comer quando está com fome? Sim. Em beber água quando está com sede, se acalentar quando está com frio e assim por diante. Então funciona dessa maneira. A adrenalina para dizer, vou te motivar, vou te meter a motivação. Se tem sucesso, ainda pensa prazer, eu estou cumprindo com a missão de me manter vital, vivo, energizado. E se não tem sucesso, o cortisol vai sentir um estresse, porque não consegui comida, não consegui água, não consegui acasalar. Sim. Isso é das funções vitais muito simples de entender. E quando entra em grupo, nós estamos fixos e atrelados a essa mesma forma, linha de pensamento. Vamos pensar, por exemplo, em grupos de política. O que acontece com a política? Como falamos, a democracia, será que ela é tão democrática, me permitindo a redundância? Porque, em definitiva, como nós todos, absolutamente todos, queremos a endorfina, seja como for, o que, qual, digamos assim, o comportamento do eleitor? É simples. Vou ver a propaganda eleitoral, vou escutar, aquele que eu senti que vai me dar
mais garantia de endorfina, é aquele que vou votar. O que significa isso? Está atrelado a outro elemento que é muito pernicioso para nós, que chama imediatismo. Se chega um político e eu estou pensando daqui a 3 gerações, precisamos deixar uma terra melhor, ninguém vai votar nele. Nós somos, infelizmente, conduzidos pela necessidade imediata de atender nossas necessidades vitais e o nosso campo de visão para um futuro médio, não digo longo, é nulo, infelizmente. Então, aí existe o problema gravíssimo de que nós mesmos, pela necessidade de sentir o prazer de estar com conforto, com alimento, com casa, com carro, com família e tudo o que representa o elemento vida, não nos permite enxergar até 3 gerações. Nosso campo de visão, entre aspas, é muito curto. Se a gente pensa nas gerações passadas, a gente tem uma relação maravilhosa com os pais, muito boas lembranças com os avós. Isso. Os bisavós, raramente a gente lembra já uma imagem final. E tataravô não tem nem ideia quem era, nem fotos. Verdade, não tem nem fotos de tataravô. E quando a gente pensa em futuras, um vínculo estreitíssimo com os filhos, maravilhoso com os netos. Quem sabe ter a oportunidade rara de conhecer os bisnetos, já constamos fatalmente no final da vida, e tataraneto, nem eles vão lembrar da gente, nem a gente. Então, essa visão curta nos faz ser muito imediatistas. Okay? Eu quero o bem-estar meu e dos meus filhos. Já os netos. Isso é perigosíssimo, porque o político sabe disso. Ele não pode pensar, eu quero entregar uma terra melhor aos bisnetos das nossas gerações, porque é incompatível com uma realidade nua e crua. Mas isso não vai de encontro ao fato de que se tudo é programado para que eu possa nascer, crescer, viver, Sim. morrer. Sim. E, na melhor das hipóteses, que seja 90 anos, um exemplo. Sim, Né? perfeito. Isso dura 90 anos. Então, eu realmente não vou me preocupar com o meu bisneto, porque eu vou morrer Claro. antes dele nascer, provavelmente. Claro. Então, não estaria ligado ao quanto eu consigo enxergar de vida. Sim. E aí, por causa disso, eu não esquento a cabeça com o que vem depois? Claro, mas aí então justamente devemos admitir o seguinte, é exato isso, acontece com todos nós. Tá? Seria cínico dizer que não. Mas então, agora aceitemos de que a nossa racionalidade é limitada. Porque se realmente nós formos pensar de forma racional, o direito à vida das futuras gerações teria que ser tão legítimo como o nosso, do ponto de vista racional, absolutamente racional. Porque se não, nós estaremos vivos seguindo o mesmo preceito de que nos antecedeu. Sim. A única forma racional de dizer vamos administrar a Terra, os líderes do mundo, é a mesma que se amanhã você me entrega a sua empresa para gerenciar. Você me entrega, Álvaro, eu vou de férias durante 5 anos. Vou te entregar a gerência. O que eu espero? Quando eu voltar 5 anos, a empresa esteja muito melhor, mais próspera do que quando eu te entreguei a chave. Sim. Isso não está acontecendo com quem administra a Terra, porque o único... Nós perguntamos, alguma vez alguém viu o líder mundial que diga qual é nossa meta? Só vai falar de sintomas. Vai falar de sintomas. A única meta plausível seria, nós temos uma missão como administradores do mundo, entregar aos nossos netos e bisnetos uma terra e uma vida social, qualidade de vida, muito melhor da que nós recebemos. Estamos muito longe de que isso aconteça. Mas como fazer essa ideia ser mais presente na consciência de alguém? Uma vez que no coletivo não está todo mundo só vivendo o que tem que viver. Exatamente. Então, o problema principal que eu vejo, ou pelo menos o ponto de partida, é fazer um exercício de que está chegando um extraterrestre. Olha, peraí, o que está acontecendo com vocês? É que vocês estão tomados por impulsos comportamentais que estão
errados, definitivamente errados, e tem dois caminhos. Ou tocamos os violinos do Titanic, fazemos de conta de que nada está acontecendo, que é o que está acontecendo, ou dizemos não, é necessário fazer uma mudança de rumo radical no nosso comportamento. Então, vamos fazer um podcast sobre economia que está ligado a isso, né? Uhum. Está ligado sobre economia associada a comportamento e por que estamos como estamos e por que estamos indo tão mal como estamos. O problema é que se primeiro não fazemos o diagnóstico, depois não teremos elementos para dizer o que está errado e o que precisa ser corrigido. Mas o fato é o seguinte: hoje, a democracia é muito bonita, mas é o seguinte: sabemos que todo mundo que está buscando é o imediatismo, é de todos nós, e isso tem consequências a médio e longo prazo, e é o que estamos vendo. Então, se você vai ser candidato à presidência da República, eu sou seu marqueteiro, eu vou dizer, você só tem uma coisa a fazer: convencer a quem vai votar de que vai ganhar mais dinheiro do que o outro. Qual o preço a pagar? Não importa. E aí está o tiro no pé, correto? Não estamos medindo o preço a pagar de tudo que estamos fazendo. Todos os governantes têm a obrigação de que do imediatismo chegar para o indivíduo: você vai ganhar mais, você vai passar melhor, você vai ter mais tranquilidade, mais garantias, mais salário, etc, etc. Já está tudo bem. Isso Esse círculo acontece. vicioso é perigosíssimo, mas é comportamental. E existem algumas cidades que isso acontece muito em prefeituras, né? Por exemplo, o Sim, prefeito que está diz assim: olha, se eu sair e não me reeleger, sim, sim. todo mundo aqui vai perder o emprego, Não, né? Então nós temos que ficar todos juntos aqui, todo mundo tem que votar sim, nesse mesmo você pode perceber candidato. que é unânime isso. Não há outra saída. E eu não estou criticando o político, porque ele está algemado a esse esquema. Diz, não, vou pensar de outra maneira. Na situação que a humanidade está hoje, ninguém vai entender. A única saída que existe é tomar consciência de que estamos indo mal, que tem uma base comportamental genética e que uma vez que conheçamos, eu preciso, a partir daí, discordar do. Do Robert? Exatamente. Sim. Mas não, eu posso provar de que eu tenho sim livre-arbítrio e que estou disposto a consumir menos porque há uma responsabilidade, estou disposto a tomar atitudes comportamentais diferentes porque é por aí que a coisa vem. Mas aí você teria que se colocar num nível de consciência Sim, acima dos grupos, acima da genética, acima de uma sim, série de camadas sim. para se tornar Não, consciente acima disso. sinceramente, eu não me sinto nem jamais me daria a atribuição de dizer eu tenho a solução, porque a solução primeira é fazer o diagnóstico. E depois do diagnóstico, bom, aí teria que ser uma coisa macro para entender de que, uma vez que sabemos que não somos tão autônomos como pensamos, a, conhecendo por que fazemos o que fazemos, é o único caminho para depois dizer, quem sabe encontramos uma luz no fundo do túnel. Sem conhecer por que as coisas acontecem, é impossível que a gente consiga uma resposta ou uma solução. Mas a consciência, que é a mesma que diz Sim, que ela deve se tornar mais forte do que a genética, sim. essa mesma consciência não foi criada pelo organismo que está respondendo a uma programação genética? Sim, eu acho que aí o que tem acontecido é o seguinte: nosso cérebro é incrivelmente maior que o resto das espécies. Muito bem. Mas é aí que talvez reside o problema. Porque nós nos multiplicamos a uma velocidade muito maior do que Uhum. as outras espécies, nós temos uma ânsia de consumo muito maior do que as outras espécies, nós temos uma magnificência em muitas coisas que fazemos que fatalmente vão jogar contra nós mesmos. Não há outra forma de entender. Uma vez que nós estamos tomados por um narcisismo, de que entendemos que nós somos maravilhosos, há um contraditório brutal com a realidade que nós vemos aonde a gente for, nos mares, nas terras, né?
poluição, plásticos, CO2, aquecimento global, e se continuamos ainda dizendo que somos o máximo e que Sim. nosso cérebro cresceu para só coisas boas, esse mesmo narcisismo nos impede de realmente entender de que não é bem assim que a coisa está funcionando. E a única saída que temos, a única é encontrar racionalidade em analisar os fatos. E Então, então a humanidade estaria, no seu entendimento, caminhando a passos lentos nesse sentido, de perceber que, olha, tá ficando ruim, tá ficando ruim, tá ficando ruim, sim, tá piorando. Uma hora o consegue. catalisador disso tudo é saber que a base é biológica, comportamental e que se há evolução, também, por que não entender de que pode acontecer involução? Por que não? Há Né? quem diga isso, né? Exatamente. Então, Existem estudos que falam nós, isso. nos encanta, nos agrada dizer que nós somos evoluídos, que nós somos o máximo. Sim, mas quando vamos abrir os olhos? Quando vamos a entender o que está acontecendo? Os 5 maiores pensadores do momento da humanidade estão dizendo que a chance aumenta a cada dia de que nossa espécie suma do planeta. Isso não é uma invenção. Que tema é mais importante que esse? E que nós vamos continuar tocando os violinos? Mas aí entrando nessa questão do grupo que o senhor levantou, né, existem alguns grupos como o que se identifica com uma nação, né, ou por um time de futebol, ou por uma religião. Existem outros compartimentos assim que nós Sim, acabamos sim, sendo reféns dessa questão sim. genética e tendo que nos comportar em grupos ou nos associar a grupos? Sim, porque faz parte de nós. Nós somos seres sociais. Só que se realmente entendemos que somos racionais, temos que exercer essa racionalidade. E a forma de entender essa racionalidade é analisar por que tudo isso acontece. E a base disso não é uma escolha que me deu, não. Isso tem uma origem de comandos que todos recebemos e que todos respeitamos, entre aspas, e que nos leva muitas vezes a situações errôneas como espécie humana. Somos a única espécie que está fazendo isso. Mas se eu sou nasci lá no Oriente, sou de uma religião daquelas que existe lá, Sim, né? E me sinto bem, porque como eu nasci ali, eu estou mas até respeitando as tradições que vieram dos ótimo, meus ótimo, antepassados ótimo, e ótimo. dizendo, eu vou continuar nessa religião, continuar Sim, seguindo essas regras, sim, esses dogmas, e me sinto bem com isso. Em que momento eu conseguiria, se eu tivesse nascido lá, perceber que talvez aquela religião ou aquele comportamento não seria bom se eu estou imerso naquilo, como se eu estivesse dentro de um claro, aquário? claro. Como que eu iria notar Não, que eu estou preso, que eu estou refém ou que eu sigo um olha, conjunto de eu programações? assisti a uma pessoa que admiro profundamente, concordando ou não, mas admiro profundamente, que se chama Richard Dawkins. É um dos maiores pensadores da humanidade do momento, é materialista, e ele tem um YouTube que todo mundo pode ver, que ele vai país por país para dizer, não, religião não existe, escrever um livro dizendo religião é uma utopia, não existe. Mas eu acho que o princípio da condução disso não procede. Se tem 100 mil religiões no mundo, é porque alguma explicação para que elas existam. Uhum. Então, a explicação para que elas existam é que todos nós temos a necessidade, porque todos nós temos angústias, todos nós temos medos, todos nós temos inseguranças, todos nós temos desejos de apoio, e assim como em estruturas mais rudimentares existe o alfa que vai dar segurança, que vai garantizar proteção, que vai garantizar alimento, porque é ele que vai dar todo o apoio. Também nós necessitamos algo que nos dê essa tranquilidade, concordando ou discordando, e não estou aqui de novo fazendo juízo de valor, mas eu me sinto, o que diz? Deus é o meu pastor e nada me faltará. Diz, oh, que bom, é isso tudo que eu quero, que nada me falte e que me sente bem. Uhum. E se respeita. Então, se você se sente bem com a sua religião, aleluia. Sim. Se você se sente bem, se identifica, perfeito. Aonde começa o problema, o risco?
Não é o problema, mas o perigo do grupo é quando você me diz, não, a minha religião é melhor que a sua e eu vou te dar uma porrada se você não pensar exatamente como pensa a religião. Aí entra a irracionalidade. Aí entra eh, o sistema primitivo de comando genético e esse aqui é de outro grupo. Então nós somos inimigos. Esse é o problema. O problema não é que você seja torcedor do Flamengo. O problema é quando você diz, por ser torcedor, vou meter paulada em tudo que não for do meu time. Sim. Aí entra com um impulso genético que você não sabe por que está fazendo, mas que está te afetando a você e a sua sociedade. E isso acontece com todos, né? Uma religião acha que a outra está errada. Exatamente. O partido político acha que o outro está Eu errado. pessoalmente, lógico que tenho a minha concepção, mas creio que seja assim. Se Richard Dawkins, como biólogo, diz assim, se em todo o planeta tem religiões, e o indivíduo tem religião, eu ir contra isso é com aquela história de que um está certo e 8 bilhões estão errados. Não, peraí, aí é alguma coisa que eu poderia analisar de que isso tem algum fundo biológico. Qual o problema disso? Biológico no bom sentido, não, isso não é denegrir ninguém. Quer dizer, tem dentro da minha estrutura uma necessidade de apoio, uma necessidade de bem-estar, uma necessidade de proteção, e eu tenho minha fé de que esse é o lugar onde me sinto bem. Qual é o problema? Sim. O problema está quando eu, se me dá de entrar numa estrutura religiosa, de não, eu sou de outra religião, e aí isso implica em exclusão, ou ameaça, ou em ofensa, ou coisa parecida. Aí entra o lado primitivo de grupo, aonde eu passo a não ser racional. O que acontece nos debates políticos? Você de tal tendência, eu sou da outra. Jamais vamos entrar para dizer, peraí, me dá um abraço primeiro. Vamos pensar nas congruências. Vamos pensar nos pontos em comum. Quem sabe a gente encontra pontos em que estamos de acordo. Não. Entra o mais primitivo dos impulsos genéticos. Não, eu sou de um bando, sou do outro. Então, por melhor que seja o que ele falar, vou dizer que está errado, vou tentar encontrar seus erros, vou tentar ver o que você fez na adolescência, se você tem algum histórico de polícia, vou tentar te derrubar de qualquer maneira. E se não fizer, meus congênitos do meu grupo político, eu digo, bom, você não serve, você tem que derrubar o cara. E isso é absolutamente errado, e é genético, porque o indivíduo não, estou num grupo, então tem que garantizar o bem-estar dos meus, e você é meu congênero, mas você é meu inimigo pior do que se fosse de outra espécie. Então é adequado pensar que estamos num processo de evolução ao entender que devemos pensar acima desses comportamentos genéticos? Eu acho que estamos num processo de evolução onde nós achamos que está muito mais evoluído do que realmente estamos. A minha impressão é essa. E todos temos consciência disso, porque todos nos estarrecemos com as coisas que vemos do nosso próprio comportamento coletivo e social. Todos estamos estarrecidos. Mas a sensação da falta de objetividade, ou falta de autocrítica, ou da humildade de entender de que nós, enquanto espécie, estamos sendo um desastre. E isso não pode, sabe, não pode pegar e gerar ofensa, porque eu não estou ofendendo, eu me sinto parte desse processo. Eu também me incluo, de que vejo de que, às vezes, estou no grupo tal, aquilo é o grupo dos inimigos. Estamos falando agora porque é específico sobre grupos, né? E temos vários exemplos. O regionalismo é um negócio impressionante, né? Eu tenho orgulho de ser de tal nacionalidade e canta o hino e exalta. O que significa? Se aparece outro, eu só vou defender o meu como se fôssemos opositores, como se fôssemos outra espécie. Isso no nível extremo, chegando numa guerra, né? Uma não, 80. Temos hoje 80 guerras.
Mas o que o senhor diria para alguém que está assistindo agora que pudesse, que ajudasse a Que pessoa a ajudasse. perceber Perfeito, que ele perfeito. está Qual seria, respondendo? qual seria a mensagem? Dentro de cada um de nós existem comandos comportamentais que estão arraigados muito mais do que a gente imagina. Ponto. Primeiro. Tomar consciência disso pode ser um bom passo. E saber de que dentro de mim existe a tendência a me integrar em grupos religiosos, políticos, étnicos, futebolísticos, tudo, de que E está tudo bem, vai me, desde vai, que eu não agrida o vai me outro. despertar uma predisposição a fazer o que, até morrer, para não me integrar a outro grupo ou para tentar me defender de outro grupo, etc. Isso está acontecendo. Que dúvida existe? Qual a sensação que Netanyahu tem, ou que o outro tem, de pegar, ir lá e jogar uma bomba, matar um inocente, criança? E estou dizendo todos, não estou querendo fazer parte de nenhuma coisa. Qualquer coisa que você diz, o indivíduo faz parte do grupo tal, está disposto a ir lá e meter uma bomba no hospital de criança porque é outro grupo. Será? Alguém pode me dizer que neste grupo todos são maravilhosos e do outro lado Todos são todos inimigos. são absolutamente patológicos mentais? Então, pelo menos entender de que, como é o tema de hoje, o comportamento genético de grupo, nós herdamos essa condição, talvez em muitos casos, em termos de violência, multiplicamos, e tem uma origem comportamental que vem naquele manual que você muito bem colocou, onde diz: você vai nascer, vai se integrar a uma determinada sociedade, vai se identificar com essa sociedade e, em função disso, você vai integrar grupos dos quais o que não for do seu grupo você vai considerar um inimigo ou um desafeto ou um motivo de ofensa ou motivo de ameaça, etc, etc, etc. Sim. Isso acontece com todos nós. Já é um ganho, entendi. Então, Perceber, assim né? sendo, não se visualiza que diga, vamos procurar os nossos pontos em comum. Isso parece uma utopia, parece o John Lennon. Sim. Você pode achar que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E o único caminho, primeiro, é entender isso dentro do tema que estamos agora. Todos os dias vemos grupo contra grupo, seja lá o que for, né? E a coisa é hiperacirrada sem saber por quê. Por que eu faço isso? Eu não sei, é paixão, eu não sei quanto. Sim, mas não, é biológico. É absolutamente certo que seja biológico. E isso também, lá na frente, é um assunto que nós vamos abordar, afeta economias, né? Sim, sim, porque tudo está meio interligado, né? Não é que seja um tema que vamos abordar que ele está isolado Separado, dos tá junto, outros. sim. Exatamente não. Né? Vamos ver que assim como temos grupos territorialistas, que são países ou bairros ou estados ou cidades, ou que seja, grupos políticos, grupos religiosos, mas tudo isso está interligado. O que tem a ver economia com genética? Vamos ver. Nós vamos conversar. Vamos ver. E eu aceito perfeitamente as concordâncias ou discordâncias, mas que tem, eu vou ter, pelo menos passar o que está dentro do meu coração, da minha mente, sobre como visualizo que esse outro caos, né? E é mais fácil, não, deixa o caos seguir, esse cara está falando abobrinha. Tudo bem, mas o caos está aí. Se não sou eu, que o outro venha contra a contribuição, para dizer, eu quero um diagnóstico. E eu garanto que se a partir disso, não, eu tenho um diagnóstico diferente sobre isso, eu vou aplaudir uma vez que me convença, porque senão estaria caindo naquela dos grupos. Sim, sim, tá. E não caio. Eu não me permito isso, né? Que bom. Que bom. Então, vamos fazer isso. Vamos continuar, Álvaro, o nosso bate-papo. Vamos Sim. fazer um terceiro episódio, Isso. né? E nesse terceiro episódio nós vamos conversar
vamos continuar esse assunto, mas vamos entrar numa outra vertente que é a economia, Isso, né? perfeito. Então, é isso, né? Acho que a gente pode encerrar aqui esse assunto, Maravilha. né? Eu acho muito interessante também aquele que porventura assistam e agradeço demais para poder ter essa oportunidade. Sim, que nos mande os comentários, porque é um feedback muito É, interessante sobre isso o é que verdade. eu achei. Discordei. Seja bem-vindo. Não espere de mim fazer um grupo, se você pensa diferente de mim, eu te vou te excluir. Não, vou te abraçar, porque eu acho que esse é o caminho, né? O caminho é, tive uma ideia, quero compartilhá-la contigo e quem sabe você me enriquece quem sabe a partir dessa ideia, um upgrade Surge, dela, e a entendeu? gente conversa sobre isso Mas aqui, né? então o aporte é esse, é minha contribuição, meu grãozinho de areia como ser humano, como ser vivo, como amante da vida, como amante da construtividade, fazer desta maneira. Quem sabe alguém se estimula a dizer, não, vamos em frente, ou vamos debater, ou vamos concordar e discordar. Assim cresceremos com certeza, né? Que bom. Pessoal, então vamos continuar o nosso bate-papo no terceiro episódio, né? E nesse terceiro episódio nós vamos estar juntos aqui, dando continuidade a esse assunto com o nosso grande amigo Álvaro Blasina. Obrigado a Ok? todos, de coração. Até mais. Obrigado. Valeu.